Essa semana a gente recebeu uma tutoria, né, um questionamento do nosso colega, nosso aluno, Ricardo Alexandre. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a resposta dessa pergunta para a gente poder refletir juntos sobre esse tema que para mim é tão interessante, ok? O Ricardo pergunta sobre a questão da racionalidade prática em gestão, né? Tá lá na nossa rota, logo no comecinho da disciplina, quando a gente está começando a definir organização, administração, gestão, a gente fala das questões da racionalidade. Pois bem, quem embasa a gente para falar de racionalidade em organizações é Weber, né? Max Weber. Existem muitos outros autores, Ricardo, que falam de racionalidade. Em administração, né, a gente, como a administração é filha da sociologia, a gente tem nos sociólogos uma boa base para reflexão desses temas, né? E nesse texto, né, nesse texto em particular, quando a gente fala de racionalidade prática, a gente está se referindo à racionalidade instrumental ou racionalidade formal que foi definida por Max Weber. Tá? Weber, para definir racionalidade, ou melhor, Weber entende a racionalidade de quatro formas, ou orientada para quatro caminhos diferentes. Ele fala que existe a racionalidade tradicional, ou voltada para questões de tradição, a racionalidade afetiva, ou ligada a sentimentos, emoções, etc. A racionalidade substantiva, que tem a ver com valores, crenças, e a racionalidade formal, ou racionalidade prática, a racionalidade instrumental. Neste contexto, ele nos fala que o modelo burocrático, aquilo que nós conhecemos hoje por burocracia, tem o predomínio da racionalidade instrumental. O que seria a racionalidade instrumental ou racionalidade prática? Aquela que é orientada para o fim, né? Então, a racionalidade prática, instrumental ou formal, ela adequa o meio para o fim, né? Então, envolve a questão, por exemplo, da eficiência, né? A eficiência, que é a ação voltada para ajuste de processos e recursos para aquilo que eu desejo no final do processo, né? Quando a gente faz cálculo de consequência, cálculo de custo-benefício, a gente está usando a racionalidade formal do Weber, né? Ou racionalidade prática. Em todas as organizações com fins lucrativos, empresas de modo geral, é a racionalidade prática que predomina, né? É aquela racionalidade que nos faz fazer conta, né? E a administração, a gestão, ela é pragmática, né? Ela está muito preocupada, muito voltada para o atingimento de objetivos, né? De metas, para o alcance de resultados específicos que foram quantificados, determinados. Esse é o contexto organizacional da maioria das empresas, né? Da maioria das organizações. Agora, há outro tipo de racionalidade também. Então, uma organização predominantemente familiar, por exemplo, vai ter no seu processo decisório alguma coisa de tradição, né? Pode ter alguma coisa de tradição. Porque o meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu faço assim, e as coisas sempre funcionaram, então vamos fazer dessa forma. Um processo decisório que envolve um outro tipo de racionalidade. E às vezes há até conflitos, né? Entre alguém que quer ser mais racional, mais eficiente, mais produtivo, e alguém que quer manter a tradição. Talvez vocês já tenham visto isso nas empresas de vocês. Empresas familiares que passam por processo de profissionalização costumam ter esse embate aí. Nós temos a racionalidade afetiva, que tem a ver com os sentimentos, né? É uma outra forma de você pensar. Você não está preocupado com o custo, você não está preocupado com o resultado. É uma outra forma de raciocinar, né? Da mesma forma, a racionalidade substantiva, né, também me leva a uma outra forma de razão. A racionalidade substantiva tem a ver com valores. Então, assim, está mais próximo àquilo que acontece nas religiões, por exemplo. Eu posso até ter um cálculo de consequência, mas ele é diferente daquilo que existe na racionalidade formal. Não há uma eficiência a ser perseguida num processo pautado por questões religiosas. É uma racionalidade que tem valores, outros valores que não a eficiência, né?
que não a adequação dos meios e fins aí. Até tem, né, uma relação de meios e fins, mas bem diferente da racionalidade formal. Como no modelo burocrático que impera é a racionalidade formal ou instrumental, é essa que acaba sendo mais estudada por nós, né, gestores, administradores, nós que estamos aí nesse campo, ok? Basicamente é isso, Ricardo. Essa questão é muito importante para nós, né, essa definição, esse esclarecimento de que é a razão formal, instrumental, prática que está nas organizações, porque é com ela que a gente lida no dia a dia. Mas aí vem a pergunta, né? E as outras não estão nas organizações? Eu acabei de dar um exemplo que sim, estão. Weber mesmo já chamou atenção para o fato de que esses 4 tipos de racionalidade eles estão misturados, imbricados. Você não vai encontrar isso puro, né? Algo 100% racional, a não ser que seja no computador, né? Numa inteligência artificial, aí sim. Agora, numa inteligência humana, num processo decisório humano, você tem essas 4 racionalidades aí juntas, atuando, moldando, influenciando, enviesando. Olhe para você mesmo. Quando você toma uma decisão, ela é racional, mas ela tem alguma coisa de hábito, mas ela tem alguma coisa de sentimento, positivo ou negativo? Tem alguma coisa relacionada a valores, coisas que você acredita, coisas que você valoriza? Perceba, o processo decisório é tão complexo por causa disso. Ele não é simples de se analisar porque há variáveis que simplesmente a gente talvez ignore, talvez não esteja ali visualizando. E é isso que fala o Herbert Simon, que também está presente na nossa rota, na nossa aula, que fala da questão da limitação, a racionalidade limitada, né? É o termo que ele utiliza. Mas eu não vou entrar nessa seara agora, talvez a gente possa falar disso numa outra ocasião. Mas quem tiver curiosidade, procura lá, Processo Decisório, Herbert Simon, que fala da racionalidade nesse viés aí da limitação. Ok? É isso aí. Se tiver qualquer outra dúvida, manda pra gente. A gente vai respondendo e vai compartilhando aqui se for o caso também. Pessoal, vocês que estão por aqui ainda comigo, se tiverem dúvidas que queiram que a gente responda de uma maneira um pouco mais detalhada, digam lá e a gente manda aí um vídeo, compartilha, faz uma live, enfim, a gente faz qualquer coisa aí. Tá bom? Grande abraço, Ricardo. Grande abraço, pessoal. Até mais.